Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. vieni Signor Gesù, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Leibaju Jesu, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Param Yeshua, Maranatha. Matar nossos deuses. Em que Deus acreditar? Por José Maria Mardones. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínima moedinha, centavos, sim, fará diferença. É importante para a manutenção da compra de livros e, enfim, da minha própria vida, pois eu vivo para isso. E também é possível ajudar comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que esse conteúdo seja ofertado a mais pessoas e o meu trabalho seja ampliado. E orem também por mim, por nós. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Capítulo 6. Do Deus individualista ao Deus solidário. O individualismo ocidental funde suas raízes em dimensões religiosas cristãs que empurram para a personalização. Cada pessoa é objeto de um amor singular de Deus. Cada um é responsável diante de Deus. Há uma inegável tendência à individuação por trás dessas experiências religiosas. Porém, como em todo processo humano, aqui também a ambiguidade entrou no individualismo. Em nossa modernidade tardia, assistimos a uma degeneração do individualismo. Acima de tudo, busca-se a realização única e própria. Esse egocentrismo também chegou ao mundo religioso e influenciou na concepção da imagem de Deus. Para muitos crentes, Deus é meu Deus.
uma espécie de possessão burguesa para salvar a minha alma. Com frequência, como sempre, essa imagem de Deus se mistura com o ideal de justificar-me e, para ele, retirar-me das coisas do mundo que me possam manchar. Para levar uma boa vida, busca-se um refúgio no mundo, do mundo e da sociedade. Triste ideal cristão que foge do compromisso na história e desconhece o reino de Deus e a imagem do Deus da solidariedade. 1. A proposta burguesa da religião. O individualismo religioso é uma degenerescência da tendência à personalização. O individualismo religioso é uma degenerescência da tendência à personalização. Uma religiosidade madura e adulta pede uma fé personalizada. Uma religiosidade madura e adulta pede uma fé personalizada. Sem assumir pessoalmente a relação com Deus, não podemos dizer que nos encontramos diante de uma fé verdadeira. O que avistamos e criticamos aqui é uma postura enferma, que consiste em se fixar excessivamente em si mesmo. Excelente! O individualismo religioso é uma degenerescência da tendência à personalização. Uma religiosidade madura e adulta pede sim uma fé personalizada. Sem assumir pessoalmente a relação com Deus, nós não podemos dizer que nos encontramos diante de uma fé verdadeira. O que avistamos e criticamos aqui é uma postura enferma, que consiste em se fixar excessivamente em si mesmo. O individualismo do pecado. Há um cristianismo que se concentra e gira sobre o indivíduo. Reconhece o mal que existe no mundo, porém o centro de sua visão é ele mesmo. Preocupa-lhe o mal subjetivo, quer dizer, refere-se à própria consciência e aos pecados individuais. Ao final, está muito mais preocupado por não se contaminar com esse mal que está aí fora do que lutar contra ele. Adota-se uma postura de ordenada retirada, quando não de verdadeira evasão. O importante é não fazer o mal, não se contaminar, não se manchar. Esse cristianismo desconhece o mal estrutural, o mal do mundo. O candidato a perder o emprego sem saber o porquê, o que está praticamente condenado a morrer antes dos 50 anos, dadas as condições sanitárias e alimentares, o mal das centenas de milhares de vítimas das guerras preventivas e suas consequências laterais, o das limpezas étnicas, dos milhões de deslocados, de imigrantes de um continente a outro, etc. Esse mal que esmaga tantos milhões de pessoas passa inadvertido ou, ao menos, com escassa repercussão para a consciência religiosa de muitos católicos, especialmente para os católicos de classe média, incluindo sacerdotes e religiosos ou religiosas, quer dizer, para os católicos que escrevemos e lemos esse tipo de livro. Contamina até os cristãos pobres, fazendo com que se fixem mais em sua miséria pessoal interior, em seus pecados pessoais, do que na luta por melhorar sua condição. Há uma prova facilmente executável e que fortalece isso. Se perguntássemos à maioria dos católicos o que significa a queda de Adão e Eva, nos falarão em seguida do pecado original e rapidamente o explicarão como uma história de desobediência e pecado pessoal, de relação individual entre Deus e nossos primeiros pais. Nem rastro de uma visão do mal do mundo, desse mal objetivo e até anônimo que se solidifica na sociedade, nas leis, na economia, na cultura, na diversão consumista e que condena inocentes, explora os débeis e saqueia o planeta. Esse pecado da humanidade é, segundo São João, o pecado do mundo. A maior parte da nossa formação religiosa católica é devedora dessa visão individualista e de uma orientação individual geral, de onde o assunto religioso é explicado em uma relação entre Deus e eu.
Daí se deduz uma preocupação por uma vida pessoal correta, mais que lutar contra o mal e o sofrimento do mundo. Não há nada de estranho que a noção de pecado, um imaginário que domina a mente da maioria dos cristãos, imaginário entre aspas, consequente com essa visão, então, não há nada de estranho que a noção de pecado, consequente com essa visão, seja um pecado onde nós nos sentimos implicados. Para além disso, as consequências contam pouco ou nada. Uma visão subjetivista, individualista, que, contudo, está ligada a princípios morais objetivos. Esta é a marca de um pecado pessoal, mas que não tem consequências sociais. Desconhece-se que o pecado causa dano a mim e aos outros, que gera uma espécie de atmosfera negra que se transforma em relações e instituições negadoras e exploradoras do ser humano. Outra ênfase dessa ideia de pecado individual é o de desobediência. Desobediência à lei moral de Deus. Além da excessiva concentração na ruptura individual de uma lei que entranha essa ideia de pecado, há um estreitamento que esquece outros aspectos encontrados com excessiva abundância simbolizados na Bíblia. Cegueira, surdez, dureza de coração, abandono da casa paterna, infidelidade, ruptura dos laços de amor, amizade, etc. E o esquecimento quase total de aspectos tão sociais da Bíblia como a criação, o povo, a aliança, a comunidade, para não recordar do estrangeiro, da viúva, do órfão e do pobre. B. Um cristianismo burguês. Esse cristianismo individual foi taxado de burguês. Com isso, pretendia-se dizer que era fruto da penetração da ideologia individualista, centrada no eu, característico da modernidade. Autores críticos e conservadores coincidem em assinalar essa propensão egocêntrica, euísta, que caracteriza a nossa cultura. Para analistas como De Bell, estamos diante da célula cancerígena da sociedade moderna. Nossa sociedade calcava seus próprios fundamentos sociais, políticos e econômicos mediante esse autismo cultural que busca a autorrealização, autoexploração, autoexperimentação. Os teóricos críticos não negam esses efeitos, ainda que para eles o mal não é tanto cultural quanto induzido e produzido por um sistema técnico-econômico que explora a febre individualista do possuir e do consumir. Ao final, se dirá, a partir de uma teologia crítica, como a de J.B. Metz, que esse cristianismo individualista vem consagrar uma vida cristã burguesa, uma vida do pecado e da salvação individual. A religião e Deus servem para proporcionar essa dose de boa consciência e de sentido da vida necessitada pelos seres humanos. Serve para proporcionar sentido à vida, bons sentimentos, boa consciência e até bons ideais ao indivíduo e à sua família. Porém, não olha além, nem questiona em absoluto uma sociedade montada segundo os princípios burgueses de vida. Por essa razão, se dirá verdadeiramente que esse tipo de cristianismo justifica o, entre aspas, sistema, isto é, o estilo de vida e o modo em que está organizada a sociedade moderna. Um cristianismo, na medida de uma sociedade e cultura do bem-estar do mundo ocidental, satisfeito e de seus ideais. Um cristianismo na medida de uma sociedade e cultura do bem-estar do mundo ocidental satisfeito e de seus ideais. Essa visão cristã arrasta consigo um desvio teológico. Dá mais importância ao pecado, entendido como um erro subjetivo, do que ao sofrimento que causa o mal. Um desvio muito presente em muitos cristãos, e até mesmo em teologias, apresenta uma fé cristã obcecada pelo mal, enquanto erro pessoal, e não enquanto dor e sofrimento para com o próximo. Esse desvio consiste em esquecer a solidariedade na superação do mal que provoca estragos nos seres humanos
e aprofunda a ferida da humanidade, algo que era o centro das preocupações de Jesus. Esse cristianismo individualista se alia hoje facilmente com tendências espiritualistas, tipo New Age e neobudistas, para as quais a religião é sobretudo uma questão de cultivo da interioridade, mas carente da compaixão para com o próximo. Uma espécie de série de práticas para o coração, para a insegurança da vida, para o sem-sentido de nosso mundo e as inquietações de uma sociedade agitada pelas ameaças exteriores. Uma religiosidade que alguns, como Harold Bloom, classificaram de neognosticismo barato, uma espécie de dualismo religioso no qual se cultiva o espiritual para pacificar o espírito, longe, porém, de estar atentos à situação material de nossos irmãos. Essa religiosidade, como disse provocativamente S. Zizek, pode utilizar a serenidade e até a criatividade que proporciona a meditação e o zen para ser um tubarão mais eficaz na exploração econômica dos demais. Existe entre os novos movimentos eclesiais do nosso catolicismo uma certa versão cultualista e individualista que privilegia o sentimento do pecado pessoal, mas se esquece muito do pecado social. Grupos que cultivam a estreita observância pessoal no sexual e não colocam tanta atenção no socioeconômico. Instituições religiosas que propiciam um individualismo corporativo, mais preocupadas com o seu êxito e poder social do que com o que Jesus chamava de reino de Deus. São numerosas as versões e os hibridismos do individualismo religioso. Importa, sobretudo, que levemos em consideração os estragos causados. Primeiro, a preocupação concentra-se no indivíduo. Tem-se a impressão de que esse cristianismo teme se contaminar com a realidade social. Impulsiona uma fé que teme se aproximar demasiadamente do mundo. Quer ser tão espiritual que não toca a realidade. Vão empenho. Finalmente, sua evasão da realidade serve para manter e até, melhor dizendo, para legitimar a situação dominante. Segundo, esquece os outros. Esse cristianismo se preocupa mais com as faltas e os pecados pessoais do que com o mal e o sofrimento dos inocentes massacrados. Esquece de onde vem, de um justo crucificado pelo poder religioso e político da sociedade a qual pertencia. Necessita da memória contida na fé na ressurreição dos mortos e no juízo em prol da justiça para com as vítimas e os fracassados da história. Terceiro, importa-lhe mais a correção de vida do que a luta contra o mal e a injustiça. Reduz a salvação a uma questão espiritual, entre aspas, e da alma. E quarto, a imagem de Deus que pulsa depois dessa fé individualista é bem penosa. A de um Deus raquítico, relacionado só comigo, preocupado só com as minhas faltas, desentendido do mundo que criou e do destino da maioria dos homens, que não podem esconder sua confusão e angústia diante da injustiça, do sofrimento e do mal deste mundo. 2. O nosso Deus Pai e Mãe. O Deus da tradição bíblica é bem outro que o da caricatura exposta. Estamos acostumados a categorias pessoais, e estas não faltam na Bíblia, mas, desde as origens, há um inapagável acento social. Nem o pecado nem a salvação são somente assuntos pessoais. Nem o pecado nem a salvação são assuntos somente pessoais. O Deus de Israel. A primeira história de Israel trata da criação de um novo povo, de uma nação, de uma comunidade. Pode-se argumentar que é uma visão cultural arcaica e necessariamente comunitarista. Até mesmo, depois de depurar esse fundo cultural,
fica uma impressão inegável de um pecado que, sobretudo, é assim por suas consequências nefastas sobre os demais, e uma salvação que afeta toda a vida. Quando se busca uma imagem bíblica da salvação, esta vem ligada à paz, shalom, que nunca é entendida de um modo unicamente interiorista e psicológico, como frequentemente se entende hoje, mas como justiça nas relações interpessoais dentro e mais além da comunidade. Paz e justiça em toda a sociedade, entre os povos. Paz e justiça para o mundo e para o mundo inteiro. Por antonomasia, o relato da salvação de Israel é um relato da libertação da opressão do faraó sobre os israelitas. O Deus que aparece em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a 11, não tolera a opressão do ser humano e se envolve em sua libertação. É interessante ver a consequência marcada pela ação dos mesmos membros empregados no relato, inevitavelmente antropomórfico. Primeiro, Deus não se desentendeu de seu povo, viu sua aflição. Segundo, tem entranhas de misericórdia, escuta o clamor provocado pelos capatazes. Terceiro, é compassivo, conhece seus sofrimentos. Quarto, envolve-se em sua libertação. Desci para libertá-los dos egípcios e fazê-los subir dessa terra a uma terra onde mana leite e mel. Quinto, elege Moisés para a tarefa. Eu te envio ao faraó para que libertes o meu povo. E sexto, Deus será o apoio de Moisés. Eu estarei contigo. O Deus que aparece nos escritos proféticos não é um Deus para contentar os corações e as preocupações dos homens e das mulheres relativamente bem situados, mas um Deus que se preocupa com os que estão em pior situação. O estribilho da atenção ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que se repete incansavelmente, indica a preocupação de Deus pelos mais débeis da sociedade, vítimas frequentes e fáceis do sofrimento e da injustiça. Esse Deus se torna inquietante e incômodo para todo aquele que queira viver de costas para a realidade de seu mundo e para o sofrimento dos vizinhos pobres. Basta ler o profeta Amós e escutar as críticas acerbadas e furiosas contra Israel e as nações fronteiriças. Porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Porque esmagam no pó da terra a cabeça do pobre e transviam os pequenos. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7. O Deus de Israel é um Deus preocupado com os homens. Em Oséias apresenta-se maternal, com entranhas de misericórdia, e pede misericórdia ao invés de sacrifícios. Daí que Arrechel, o famoso rabino judeu, especialista nos profetas, dissesse que, abre aspas, a religião da Bíblia não é o que o homem faz com a sua solidão, mas melhor, o que faz com a preocupação de Deus pelos homens. Fecha aspas. Talvez tenhamos um eco atualizado do Deus de Israel e de sua preocupação pelo sofrimento humano ao citar um crente pensador judeu dos nossos dias. E Lévinas. Para esse filósofo, muito preocupado com o mal desse mundo, visualizado no genocídio nazista dos judeus, abre aspas, justificar a dor do próximo é, sem dúvida, a fonte de toda imoralidade. Fecha aspas. Justificar a dor do próximo é, sem dúvida, a fonte de toda a imoralidade. Yahvé, o Deus de Israel, jamais justifica o sofrimento. Se algo caracteriza a Bíblia, é que não se encontra nela nenhuma explicação mítica ou justificadora do sofrimento. Pelo contrário, retorna a pergunta e a preocupação pelo homem. Onde está teu irmão? B. O reino de Deus.
Repete-se muito nos livros de exegese, porém também se esquece muito na realidade e na pregação que o reino de Deus é o critério fundamental para chegar ao Deus de Jesus. Mais ainda que o próprio Abba e mais que qualquer outra suposta chave interpretativa, o reino é o critério hermenêutico fundamental. É curioso que Jesus tenha falado do reino antes mesmo de falar de Deus. Já dissemos anteriormente o que um grande estudioso atual da Bíblia diz a respeito dessa imagem, desse conceito que mescla o político com o religioso. Daí que seja denominado como um conceito teopolítico. Seria o equivalente ao tipo de sociedade e de mundo que teríamos se Deus fosse o rei e quem realmente governasse este mundo. Jesus atreveu-se a nos dizer algo acerca desse querer ou sonho de Deus sobre a vida dos homens. A pregação de Jesus tratava disso, e ele mesmo procurou mostrar com sua vida, com suas palavras e obras, o que significava esse sonho de Deus a respeito dos homens. O capítulo 1 de Marcos é exemplar nesse ponto. Depois de mostrar a urgência e a proximidade desse reino, põe-se a, primeiro, recrutar discípulos para sua tarefa. Segundo, vai à sinagoga no sábado e liberta um possesso. Terceiro, em seguida vai à casa de Pedro e cura a sogra, que estava prostrada pela febre. Quarto, depois de numerosas curas e libertações de enfermos e possessos, resiste à tentação do êxito imediato e fácil. Finalmente, termina o capítulo reabilitando e devolvendo à sociedade um marginalizado social e religioso. Quinto, Finalmente termina o capítulo reabilitando e devolvendo à sociedade um marginalizado social e religioso, verdadeiro pária de Israel, como era o leproso, tocando e tornando-se ele mesmo impuro, e tendo de permanecer fora, em lugares isolados. Uma breve reflexão sobre o que é o reino de Deus, em vista da grande atividade de Jesus apresentada por Marcos, teria de dizer: o reino de Deus é algo muito humano. Consiste em apostar radicalmente no homem, fazer da causa do homem a causa de Deus. Não consiste em ações religiosas ou de culto, mas de libertação, cura e reabilitação. Libertar do que o escraviza e não deixa que o ser humano seja ele mesmo, ou o endemoniado. Curar a enfermidade e devolver à sogra de Pedro sua atividade normal. Reabilitar e integrar o excluído como era o leproso. Uma opção pelo homem pobre, oprimido, excluído e necessitado. Aí estava o sagrado para Jesus. Dito de outro modo, Jesus nos ensina que a causa do homem é o modo de acesso a Deus. Daí se deduz, caso queira, uma série de atitudes humanas que o reino de Deus pede e que J.I. Gonzalez Fauss sintetiza em a pureza de coração, a misericórdia para com todos, a abertura para com os de fora, sobretudo para com os pobres, uma totalidade na entrega, incompatível com o nosso amor ao dinheiro, e uma confiança sem limites em Deus, que renuncia até mesmo a dispor de si mesmo. Tudo isso foi Jesus quem nos deu a conhecer, como sugere Marcos, mais por sua ação do que por sua pregação. Jesus era a transparência ativa de Deus. C. Uma parábola que é um programa cristão. Escolhemos outro texto muito representativo, que constitui ou indica os princípios da comunidade cristã na opinião de teólogos como J. Moltmann, com o intuito de mostrar como o Deus de Jesus é um Deus solidário e que nos impulsiona a viver a solidariedade. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, o juízo final ou o juízo das nações é uma parábola que mostra os princípios segundo os quais se chega ao reino, pela atenção ao próximo em necessidade. O conjunto chamado Obras de Misericórdia para com os pequenos e necessitados é a chave que sugere os critérios do Deus solidário e do Filho do Homem. Jesus Cristo se identifica com o pobre, o caído, o oprimido e o necessitado. O que foi feito por esse homem pobre, por ele, o teremos feito.
O que foi feito por esse homem pobre, por ele, Jesus, o teremos feito. E ao contrário, o não realizado em favor do necessitado, não o fizemos ao próprio Cristo. Algumas obras de misericórdia que, atualizadas, manifestam imediatamente a carga explosiva que armazenam. Fui empregado, mal pago, e me destes um salário justo. Fui imigrante sem documentos, e reconhecestes meus direitos. Fui mulher abandonada, e me ajudastes e protegestes. Essa parábola pode ser lida de forma individual, como orientação para a vida de cada cristão. Porém, o fato de estar com outras duas parábolas, no final do Evangelho de Mateus, justamente antes da paixão, indica para os estudiosos que elas representam um resumo e um programa evangélico. Desde esse ponto de vista, considera-se que a mensagem, ainda que não deixe nunca de ser pessoal, é sobretudo para a comunidade dos cristãos. Indica um tipo de comunidade que é a de Jesus, uma comunidade que pratica compaixão solidária e eficaz para com os pequenos e os pobres. Uma comunidade que volte as costas ao homem necessitado não é a de Jesus, e este não a reconhecerá no dia do juízo. Sintetizando, pode-se dizer, sem nenhuma ameaça, mas como advertência, que no final seremos julgados pelo amor e sobre o amor aos pequenos e às vítimas desse mundo duro e terrível. O cristianismo, como religião, como estilo da relação com Deus, se manifesta paradoxalmente na relação que tenhamos mantido com as pessoas, especialmente com os mais necessitados. Dessa forma, o cristão se converte e é chamado para ser um solidário radical à semelhança de Jesus e de seu Deus, que é solidariedade. Três. Deus é solidariedade. Um nome que convém ao Deus de Jesus Cristo é solidariedade. Nosso Deus é solidário com o ser humano. Queremos dizer, Deus se une profundamente ao ser humano até tornar-se um todo único com ele. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça. Ao olhar para Jesus, vemos em que consiste a solidariedade de Deus para com o homem. Pode-se sintetizar essa solidariedade radical de Deus para com o ser humano em algumas incisivas afirmações. A. Na encarnação, Deus se solidariza com o menor, com o mais humilde. A afirmação cristã mais surpreendente é a encarnação de Deus. Historiadores da religião, como Mircea Eliade, chegaram a dizer que 2000 anos é muito pouco tempo para tirar todas as consequências desse fato. Atualmente está em voga na teologia e até nos livros de espiritualidade falar da quinosis, ou rebaixamento de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, assinala esse vocábulo indicando que, pela encarnação, Deus se aniquilou, se esvaziou de si mesmo e se fez nada ao tomar a forma de ser humano. São Paulo indica esse aniquilamento divino, acentuando que não somente tomou forma humana, mas figura de escravo. João dirá isso mediante a expressão "o Verbo se fez carne", sendo que carne quer dizer não a matéria, mas o frágil e servil humano. Sem dúvida, ambos têm presente a história de Jesus e sua morte na cruz. O Altíssimo se faz, portanto, o Baixíssimo. Uma correção enorme à nossa maneira natural de conceber e entender a Deus. O objetivo divino é participar plenamente no humano, com todas as suas consequências, menos a do pecado,
assumir a condição humana para deificá-la, como se diz na Igreja Oriental. As consequências dessa encarnação quinótica são extraordinárias. A debilidade humana é assumida por Deus e, portanto, salva. O Deus encarnado é realmente o Emanuel, o Deus conosco, os homens. Deus pode, em Jesus, aproximar-se do humano sofredor, caído, excluído, de tal forma que São Paulo pode tirar a consequência universalista, revolucionária, de que, em Jesus Cristo, já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher. Todos são um. Isto é, o Deus solidário feito carne nos envolve desde a base a todos, nos iguala a todos, rompe as diferenças e não tolera nem senhores nem escravos. A solidariedade de Deus avista uma terra irmanada, sem injustiças nem diferenças. Agora se entende melhor que o que fizestes a algum destes meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Mais ainda, entendemos que a entrada em cena histórica desse cuidado de Deus pelo aniquilado e escravo é a forma prática de nos dizer que a deificação do homem se inicia pelo reconhecimento e pela reabilitação dos pequenos, pobres e vítimas desse mundo. Do contrário, nosso reconhecimento da encarnação será puramente abstrato e verbal. B. Na encarnação, Deus se solidariza com o diferente. O judaísmo descobriu que a afirmação do Deus Uno o levava a afirmar a unidade da humanidade. Todos os homens são filhos do mesmo Pai e Mãe Deus. Por conseguinte, todos nos tornamos irmãos. Já não posso considerar o outro como um alheio ou estranho. Para o cristão, todo homem é seu irmão e toda mulher sua irmã. Afirmações estas deduzidas logicamente de nossa fé, porém possuem a força explosiva de uma bomba atômica, enquanto se sobrepõem à lógica religiosa ou teológica, e começam a funcionar na realidade. Nosso mundo teria de ser virado do avesso caso fossem aplicadas essas afirmações. Se o outro, o diferente, é minha irmã ou irmão, então o comportamento na empresa, na economia, na política, nas relações internacionais, na migração com o sem-teto e até as relações pessoais e nos grupos de fé experimentariam uma virada radical. Seríamos um povo de irmãos, uma comunidade de irmãos. E esse é o sonho de Deus. Isso é o que Paulo vê quando olha para o futuro do mundo salvo, quando fala em Efésios de recapitular em Cristo todo o existente, isto é, aperfeiçoá-lo e levá-lo à sua consumação. Acontece que é isso que nos cabe historicamente como tarefa. Esse mundo apresenta uma ferida profunda e imensa, visível a cada dia nas notícias de cada jornal, rádio ou televisão, palpável ao sair à rua e ver membros da humanidade marginalizados e atirados na rua. Cada cristão teria de fazer o possível para realizar esse sonho divino da fraternidade e solidariedade humana. Como diz o Concílio Vaticano II, o Espírito de Cristo, abre aspas, alenta, purifica e robustece os desejos e os propósitos, fecha aspas, de construir um mundo melhor. Sentimos falta desse tipo de homens e mulheres. C. A encarnação significa que o ser humano é o acesso para Deus. Se Deus se encarnou em Jesus, este é o nosso Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Em teologia, costuma-se dizer que essa linguagem está dirigida para dentro da comunidade dos que creem, que não nega a salvação em outras religiões. Nesse contexto, se quer acentuar que o único Salvador é Jesus. Fora dele não há salvação, nem devoções, nem santos. Ninguém é nosso Salvador e mediador, somente Jesus. Quando nossos irmãos separados o dizem e até o exibem em cartazes nos carros,
e em países da América Latina de forma agressiva para distinguir-se dos católicos, teríamos de dizer que tem razão. Nisso não há disputa nem diferença. Jesus Cristo é nosso único mediador, isto é, nosso único Salvador. Além disso, essa afirmação nos lembra que Jesus, Deus conosco, é nosso irmão maior e que ele se esvaziou e se fez escravo por nossa causa. Ele deixou muito claro, como diz Karl Rahner, que se o ser humano é o que Deus se faz quando sai de si, então o mais sagrado que existe na realidade é esse ser humano. A consequência mais séria dessa afirmação, novamente parafraseando Mateus capítulo 25, é que, se reconhecemos o homem, reconhecemos a Cristo. Se fazemos algo pelos pequenos, o fazemos pelo próprio Deus. Isto é, o homem é a via de acesso a Deus. 4. O nome leigo de Deus. Na encarnação, Deus se aproxima do ser humano até fazer-se um deles. Daí a estreita solidariedade de nosso Deus para com o ser humano. Se além disso, em sua vida histórica, Jesus, Deus conosco, faz consistir a salvação na libertação, na cura e na reabilitação do ser humano, se seu final na cruz é o resultado dessa vida de solidariedade com o ser humano, então devemos concluir que Deus mostra em Jesus que classe de Deus ele é. O mistério de Deus revela seu rosto na atuação de Jesus. A. Solidariedade. Deus se define fazendo, e suas obras são amores, um sair de si e submergir no outro pobre para elevá-lo. O Deus Amor fica aqui retratado em grandes pinceladas de concentração histórica. Sua ação solidária, iniciada na encarnação, vai crescendo na vida de Jesus e em sua missão, com obras e palavras, no símbolo teopolítico chamado Reino de Deus. O amor se faz história solidária, seguindo os caminhos da debilidade e não da força ou do poder. Não exageramos quando, para definir esse comportamento divino, empregamos o que nós humanos denominamos de solidariedade, um verter-se totalmente no outro até se fazer um com ele. E podemos muito bem dizer, com Patsy Lloyd, que o nome leigo de Deus é solidariedade. Solidariedade com o ser humano. Solidariedade com toda a realidade. Que termina mostrando que a realidade existente é solidária e que até se poderia chamar a realidade, desta vez com maiúscula, em unidade não identificável nem tampouco separável de Deus, de realidade solidária. Se Deus é a realidade solidária, teríamos de dizer que é fonte, origem e dinamismo da mesma solidariedade. Recordemos sempre que Deus deve ser imaginado como um manancial de onde brota e surge tudo. Deus é fonte original da solidariedade. Não existe vestígio de solidariedade no mundo que não tenha origem nele. Daí que estejamos sempre nesse círculo virtuoso do amor solidário. O mundo nos oferece sinais solidários, porque definitivamente remetem à solidariedade radical da realidade que é o próprio Deus. E porque Deus é solidariedade, o mundo oferece rastros e sinais de solidariedade. B. Nós. A fraternidade é consequência da solidariedade. A humanidade se sente assumida e amada no Filho. Aparece como uma filha, ou, se se deseja, a maneira paulina, corpo místico, o grande Filho recapitulado pela cabeça, o ressuscitado. Toda a humanidade aparece como sujeito, unidade na pluralidade, um nós. A partir desse momento, como já descobriu o pensamento dialógico, desde Martin Buber até E. Levinas, não existe eu sem você e sem nós. A sociabilidade, contudo, mais que o pensamento, é a marca do humano. A sociabilidade, mais do que o pensamento, é a marca do humano. Sem os outros eu não sou nada. Se não tivesse chegado a ser, não posso ser simplesmente. Por isso, o individualismo desvinculado de nosso tempo
é uma aberração humana. Se isso é verdade desde o ponto de vista puramente humano, o é também desde o Deus de Jesus. Nele, Deus nos manifestou como solidariedade. Fazer da salvação e do pecado questões puramente pessoais em um sentido individualista é esquecer a dimensão social da pessoa e esquecer que Deus se vincula à humanidade, ao mundo. Um uno que se fez nós. O mais nós de todos os tempos, como sugestivamente diz Patty Lloyd, até esvaziar-se totalmente, como diz Paulo. 5. Um nós com visão estrutural. As consequências já estão à vista. Não podemos seguir com formulações individualistas. Individualismo desligado é uma contradição humana, e mais ainda cristã. Não podemos rezar o Pai Nosso, confissão de fraternidade universal, e nos desentender dos outros. Não podemos usar o nós ao dirigir-nos a Deus e manter imagens estreitas e relações individualistas com Ele. Seria o mesmo que negar o que Deus se mostrou ser, a solidariedade original, radical, absoluta. E é o fundamento de todo comportamento solidário no mundo. A tarefa diante da qual estamos é grandiosa, ser o que somos, isto é, chegar a ser irmãos uns com os outros e com Deus, nessa solidariedade final, na qual Ele seja tudo em todos. A. Compaixão efetiva. Por essa grandiosa visão solidária, pessoal e social, seria uma imagem utópica, vazia, se não lhe acrescentássemos carne histórica concreta. Sem quinoses concreta, sem história solidária, sem compaixão efetiva para com o caído e em necessidade, não há nenhuma recapitulação final. A espiritualidade solidária pede para colocarmos mãos à obra. A solidariedade é ativa, exige realização. A espiritualidade solidária nos solicita obras de solidariedade, trabalho em prol da libertação, da cura e da reabilitação dos seres humanos, da mesma forma que Jesus pregava e realizava o reino. Pode-se dizer que o começo da solidariedade está na compaixão. Existe uma compaixão fundamental que brota da solidariedade primeira presente nos seres humanos. Segundo um pensador como Max Horkheimer, nós, seres humanos, diante de uma solidariedade biológica inegável, participamos de uma solidariedade humana mais profunda e mais importante, a solidariedade em nossa condição humana. Somos seres finitos, limitados e, por isso, sofredores e condenados a morrer. Nossa principal solidariedade primeira brota dessa condição finita e sofredora. Une-nos à dor e à morte. Daí brota, para Horkheimer, a compaixão. É a paixão compartilhada por nossa condição de sofredores imortais. E esse autor acrescenta um dado essencial. Experimentamos tal situação como a injustiça, algo que não deveria ser. Sentimos, apesar da nossa condição finita, que somos feitos para a realização e para o amor pleno. Por esse motivo, o sofrimento e a morte são vistos como injustiças e pedem sua superação. A compaixão é a reação à solidariedade humana fundamental baseada na finitude. Quando tal compaixão é reduzida a um mero sentimentalismo, a estamos degradando. A verdadeira compaixão busca a erradicação do sofrimento do outro. Trabalha por superar a injustiça da situação humana doentia. Essa é a caridade fundamental, baseada na solidariedade humana fundamental. Até aqui vimos as considerações desse pensador, fundador da Escola de Frankfurt. Possuem o interesse de nos mostrar que a compaixão humana expressa a solidariedade de alguns seres humanos limitados e sofredores, e a luta caritativa e eficaz por superar essa condição de enfermidade. Quanto mais diríamos como cristãos. A proposta de Horkheimer afina com o Deus da solidariedade, grávido de uma humanidade e até de um universo enfermo que nos pede que sejamos compassivos e eficazes. B.
A solidariedade é inteligente. Se a solidariedade é compaixão efetiva e eficaz, quer dizer que é inteligente. A solidariedade não pode deixar de considerar, a essa altura da humanidade, a contribuição das ciências sociais. E estas mostraram que a solidariedade humana se solidifica e cristaliza para o bem e para o mal em instituições, estruturas e sistemas sociais. Também desse ponto de vista, é um erro maiúsculo a mera consideração individualista, pontual e separada das coisas. A solidariedade inteligente, portanto, deve ter uma perspectiva social que conhece e sabe que determinados problemas não se solucionam com medidas individuais. Existe uma forma de compaixão que se centra na ajuda individual, sempre necessária, sim. O ser humano é indivíduo concreto, com necessidades e dores que somente ele tem. Deverá exercer sempre a caridade pessoal. Mas muitas situações injustas e dolorosas, o que anteriormente chamávamos de pecado do mundo, passam pelas estruturas sociais. Sua superação exige uma mudança na sociedade, quer dizer, mudança nas leis econômicas do mercado, das finanças mundiais, da organização da saúde, da educação, etc. Portanto, a solidariedade tem, por sua dimensão social, alcance estrutural e exige medidas e mudanças que afetem essas estruturas. A política é a encarregada de tais mudanças, que nunca serão feitas sem colaboração decidida da cidadania. Uma solidariedade compassiva, eficaz e inteligente à altura do nosso tempo tem de ser inevitavelmente política. Ao menos deve ter visão estrutural dos problemas e saber que é chamada a mudar essa sociedade, ainda que isso seja muito difícil, muito lento e exija grande empenho, além de pessoas honestas e comprometidas. Chegamos por esse caminho a descobrir a dimensão política da fé cristã. Em razão da compaixão eficaz e inteligente, o cristão não pode deixar de ver que os problemas de sofrimento e dor dos homens que o rodeiam têm raízes sociais e demandam soluções sociais, quer dizer, que tenham uma intervenção política. Um cristão solidário não pode ser apolítico. Interessa-lhe a política porque lhe interessa o sofrimento dos homens. É importante dedicar-se a eliminar a dor humana, o quanto mais que podemos. Precisamente por essa razão, não é menos válido tentar melhorar e alterar as condições da saúde, da educação, da higiene, da família, da mulher, do trabalho, do salário, que estão na base de muita desigualdade, injustiça, abandono, exploração e sofrimento humano. A solidariedade nos pede o compromisso político estrutural. Nessa luta também se exerce a caridade, que o Concílio denomina como caridade política, e Bento XVI chama de caridade social. E se vê bem que, cada um em sua medida, pode colaborar para uma sociedade mais solidária. Na solidariedade, há trabalho e tarefa para todos, uns de estratos mais baixos e outros de estratos socialmente superiores, uns pela palavra e pela conscientização, e outros com o trabalho, a empresa, a saúde e a educação. O reino de Deus, que é um chamado à solidariedade, a realizar o sonho de Deus solidário sobre nós, necessita de nós e convoca a todos. E 6. Para a mudança de imaginário. Para a superação, sempre difícil, de nosso inveterado individualismo, tanto mental como vital, propomos algumas ideias e frases que podem nos ajudar nesse trabalho de conversão ao Deus da solidariedade. O pecado e a salvação nunca são questões meramente individuais. O pecado pessoal nos fere a cada um, mas também fere aos outros. Não há pecado unicamente pessoal. Por ser pessoal, é social. Há pecado no mundo, disse São João, capítulo 1, versículo 29. Pecado estrutural das estruturas sociais, onde cristaliza o pecado dos homens, que oprimem e acusam e causam milhares e milhões de vítimas. Deus é radicalmente solidário. Manifesta-se no fato de ter assumido a condição humana mediante a encarnação. Baixou-se, aniquilou-se, esvaziou-se ao fazer-se humano, um de tantos, fazendo-se escravo.
Jesus é a manifestação da solidariedade de Deus conosco. Realizou-a consequentemente durante toda a sua vida. Pregou o sonho fraternal e solidário de Deus para com a humanidade, o reino de Deus, e o testemunhou com uma vida de libertação, cura, reabilitação do homem necessitado, que o levou até a cruz. Deus é solidariedade, sua fonte e seu fundamento. Toda manifestação de solidariedade no mundo tem sua origem em Deus e manifesta alguma coisa do projeto de Deus, que impulsiona a humanidade e o cosmo até a união definitiva com Ele. A solidariedade é eficaz e inteligente, por essa razão pede realização e exige ter os olhos atentos às causas sociais e estruturais das injustiças e do sofrimento humano. Não basta a solidariedade assistencial, sempre necessária. Pede-se também a solidariedade política, empenhada em mudar e melhorar a sociedade e suas estruturas. A solidariedade oferece trabalho e tarefa para todos. Todos nós podemos colaborar para que o mundo seja mais solidário ou não. E, por fim, a imagem do Deus grávido da humanidade e do universo é uma bela imagem do Deus solidário.